Oiê, olha eu aqui na cozinha de novo. É porque tem uma luz tão boa aqui na cozinha. Eu falei, eu vou gravar aqui mesmo. Pegando esse solzinho. Hoje eu trouxe uma colinha aqui de roteiro, porque eu quero falar pra vocês coisas que eu aprendi com os meus quase 35 anos. Em outubro eu faço 35, tá quase ali. Então, acho que uma das coisas boas e libertadoras que eu chego até aqui é com me importar menos da opinião das pessoas, com o que as pessoas pensam. Acho que depois ali dos. Acho que depois dos 30, basicamente, quando você vai 30 a mais, você começa a não se importar tanto com a opinião das pessoas, e isso não é de um lugar de... É claro que a gente ouve as pessoas, que é importante, né? Mas você fica menos tipo, se essa pessoa acha isso de mim, paciência, sabe? Às vezes é uma pessoa que nem tá muito na sua vida, e se fosse, sei lá, aos 25 anos, você se importaria, nossa, essa pessoa não gosta de mim, ou essa pessoa não se agradou com o que eu fiz. E aí eu acho que hoje, com quase 35 anos, isso é uma coisa que eu percebi que é uma liberdade imensa. Você não ficar tão preocupado com o que as pessoas pensam de como você leva a sua vida, porque afinal é a sua vida. Outra coisa que eu separei aqui para falar é que você não é vítima de nada, ninguém te deve nada. E ninguém vai te salvar, a não ser você mesmo. Então, parar de se colocar no papel da vítima, sabe? Acho que isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo dos anos. E tá tudo bem, assim, eu mesma reclamo, eu xingo, eu brigo com certas situações que precisam, né? Tipo, nossa, que merda que isso aconteceu. E aí eu vou brigar e eu vou xingar e tal. Mas no momento seguinte eu já penso, ok, beleza, como é que resolve isso, né? Não sou vítima de nada nem de ninguém. Tenho total autorresponsabilidade sobre a minha vida, sobre os acontecimentos da minha vida. Isso aqui aconteceu. Como eu cheguei até aqui? Por que isso aconteceu? No sentido não de ficar me vitimizando, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não, mas é mais numa autorresponsabilidade mesmo, sabe? Como é que eu deixei chegar nesse lugar? Terceira coisa. Essa é doloridinha. Às vezes, as pessoas que menos vão te apoiar ou acreditar em você são as mais próximas. São as pessoas que você ama. Então você começa a estar mais preparado também para lidar com esse tipo de situação, né? Emocionalmente mais equilibrado, para entender que às vezes as pessoas não vão te entender, elas não estão conseguindo visualizar o que você está visualizando, elas não sentem a intuição que você sente para tomar certas atitudes, para ir atrás dos seus sonhos, para acreditar em alguma coisa. Então, é necessário que você fique bem com isso, tá tudo bem, é o que elas acham, é o que elas pensam, você não vai poder mudar isso, você vai ouvir com carinho o que elas têm a dizer, porque muitas vezes é também de um lugar de estou preocupada com você, mas nem por isso você vai deixar de fazer, né, o que você... Meu celular tá caindo aqui. Nem por isso você vai deixar de fazer o que você tá se propondo a fazer, então... continue fazendo. Você vai ser, às vezes, a única pessoa que realmente tá visualizando e vai enxergar aquele futuro ali, sabe? Que você tá almejando. Você não precisa e nem deve cumprir com as expectativas dos outros. Eu acho que chegando aí nessas 3 décadas e meia, eu entendi e fico tranquila com isso, né? Eu não vou
atingir as expectativas dos outros, eu não quero atingir as expectativas dos outros, eu coloco os meus limites, eu quero atingir as minhas expectativas, né? Então eu posso ficar frustrada, chateada com aquilo que eu não tenho controle, que eu combinei comigo, mas se for alguém que ficou chateado comigo porque eu não agi da forma que ele gostaria, que ela gostaria, que a situação XYZ achou que eu fosse fazer ou agir, eu não tenho nenhum controle sobre isso. Então, assim, eu não devo me preocupar com as expectativas dos outros porque são deles, não são minhas. A próxima é muito boa, essa aqui é muito boa, porque a gente já vai também para um campo... Tudo isso é autoconhecimento, claro, né? Porque quando eu tinha 20 anos, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, com 34 anos. Mas essa aqui mudou muito, sabe aquele tipo chá revelação? Você pode controlar os seus pensamentos. Olha só que legal. Então... você pode agir como um observador da sua vida. Acontece algumas coisas, você começa a vir com pensamentos negativos, obsessores, e aí no instante seguinte eu já penso, peraí, não, Luana, hoje não, deixa de ser louca. Eu tenho essas conversas internas comigo mesma, que elas me ajudam a eu sair de certos pensamentos que simplesmente não vão me agregar em nada. E na maioria das vezes, porque a gente está no automático, a gente não está pensando sobre o que a gente está pensando. E se você parar para pensar sobre isso, você vai ver que a maioria dos seus pensamentos não são legais. Você não está sendo positiva, você está se colocando para baixo. Então, você descobrir e ter consciência de que você pode selecionar os seus pensamentos vai mudar muito a sua vida. Vai mudar a sua vida completamente. Isso aqui é ouro, ouro. Então preste atenção nos seus pensamentos e quando você estiver numa tempestade de pensamentos ruins, você fala com você mesma, para de ser louca. Você não vai mais pensar sobre isso. Vai ler um livro, vai limpar a casa, vai dançar, coloca uma música bem alta, vai cantar, vai lavar uma louça, mas vai parar com essas merdas de pensamentos ruins que você tá tendo sobre você, sobre uma situação, sobre alguém. E você vai ver como as coisas vão melhorar num todo na sua vida. E essa aqui é muito boa. E essa aqui é mais direcionada, inclusive, para mulheres. Que você vai precisar achar um jeito de trabalhar com a sua raiva. Sim, nós mulheres temos raiva, muita raiva. Inclusive a raiva acumulada de séculos, né? Tá? Eu acho que tá no nosso DNA a raiva acumulada que a gente tem de séculos de submissão, né? De violências físicas, psicológicas, morais, éticas, enfim. Então, quanto mais cedo você descobrir como lidar com a sua raiva de uma forma que vai te ajudar, que vai te impulsionar, porque a raiva ela é uma ferramenta propulsora também, de você tomar ação, tomar atitude. Como você vai fazer isso, você vai descobrir. Mas saiba que você tem raiva e ela precisa ser colocada para fora de alguma forma. E eu não tô dizendo para você sair batendo nas pessoas. Você pode fazer boxe, você pode fazer uma luta, você pode falar para aquela pessoa exatamente o que você tá pensando, sem filtro às vezes. É bom dar uma filtrada? Mas às vezes a gente vai ter que ser um pouco mais agressiva com as pessoas, sabe? Para colocar os limites que elas estão ultrapassando. Então saiba que você não precisa ser sempre a mulher boazinha, a que conforta tudo e todos, a que aceita. E aí você fica engolindo um monte de sapo e você tá se envenenando. E uma hora essa conta chega pra você. Não vai ser pras pessoas, né? Dessas situações que você deixou passar. Então, assim, aprenda a trabalhar com a sua raiva. Vai ser em meditação ativa?
Vai ser dançando? Vai ser fazendo esporte? Vai ser falando o que você precisa falar? Vai ser colocando os limites que você tem que colocar? Com amigos, com relacionamento, no trabalho? Não seja uma songamonga. Não seja. Porque você vai se envenenar com essa raiva que você não tá colocando pra fora. A próxima. O capitalismo selvagem vai foder com a sua cabeça. Ainda mais se você mora em cidades grandes, em capitais como São Paulo, por exemplo. E o que eu quero dizer com isso é que nós vivemos nele, não tem jeito, né? Vivemos no capitalismo selvagem. Então você vai precisar achar subterfúgios que vão te ajudar a não pirar o cabeção, a fazer coisas que te deem prazer, a tentar ir para a natureza mais vezes. Até tô me ouvindo agora, porque faz tempo que eu não vou. Eu moro em São Paulo. Você vai precisar achar coisas que te façam feliz. O que te faz feliz? Porque senão você vai ser engolida pelo capitalismo selvagem. Né? E ele não tá pra brincadeira, ele fode com a nossa cabeça quando vê você tá deprimida, tomando um monte de remédio, anestesiada, alienada da vida, não sabe mais quem você é, não sabe mais o que você gosta, só trabalha, só se preocupa com dinheiro, só paga boleto e não tem nenhuma felicidade na sua vida. Tem uma frase que eu falo, que outro dia eu vou falar especificamente só sobre isso. A frase é: seja anarquista, seja feliz. Porque o capitalismo, ele quer que a gente seja triste, insatisfeito com a nossa vida, porque assim a gente vai gastar mais. A gente vai comprar mais porcaria, a gente vai comprar mais roupa que a gente não precisa, a gente vai comprar remédio, né? Não é à toa que a indústria farmacêutica é uma das mais ricas do mundo. Então, assim, vamos ter consciência das coisas, vamos se atentar. E aí eu convido a gente a esse anarquismo da felicidade, que é: eu vou ser feliz apesar de todas as merdas que acontecem no mundo. A próxima coisinha que eu aprendi é que nem tudo que você sonhou vai acontecer como e na hora que você quer. E você, como uma adulta, vai precisar lidar com isso, com as suas emoções, com as suas frustrações. Então eu acho que não significa que ela não vai acontecer nunca, mas significa que às vezes a gente vai ter que pegar essa coisa que a gente queria que acontecesse agora, colocar ela numa prateleira e fazer outra coisa que talvez te dê mais alegria e felicidade nesse momento. A gente, desculpa que o celular tá grudado aqui no negócio e tá caindo, então... E aí eu já vou emendar com uma outra coisa que eu anotei aqui, que é: a gente precisa ter paixão por alguma coisa na vida, pra gente não sucumbir, sabe? E aí vem desse lugar de: putz, isso aqui que eu queria tanto que acontecesse não tá acontecendo agora. Então eu vou pegar ele, vou colocar aqui nessa prateleira e vou começar a fazer uma outra coisa que talvez me motive, que me dê alegria, satisfação, felicidade, curiosidade, sabe? Porque se eu ficar focada nisso aqui que não tá dando certo agora, que por X, Y, Z não tá acontecendo agora, não vai acontecer, eu vou ficar infeliz, eu vou ficar frustrada, eu vou ficar triste. Então essas pausas são necessárias às vezes, para você até descobrir um novo hobby, uma nova alegria, sabe, de viver assim. Eu inclusive tô passando por isso agora. Porque o que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou ser feliz. Seja anarquista, seja feliz. Eu não vou deixar isso aqui que não tá acontecendo agora, que eu gosto muito, me colocar para baixo, fazer eu ser um ser humano infeliz. Então, eu vou me apaixonar por outra coisa, vou colocar energia por outra coisa e vai ser sucesso. E vai ser muito massa. E dentro desse lugar de termos paixão por alguma coisa, eu quero colocar um adendo: e não por alguém. É muito legal a gente se apaixonar por alguém, né? Aquela emoção, aquela felicidade, aquela alegria, aquela cosquinha no coração, um friozinho no estômago. É uma delícia. Mas não deixe isso ser o centro da sua vida. E eu, como uma boa libriana romântica,
por muito tempo eu fiz isso, né? Lá nos meus 20 e poucos anos. Eu me apaixonava por alguém e aquela pessoa era o centro da minha vida. E eu colocava toda a minha energia nisso, sabe? E muitas vezes nem era uma pessoa tão legal, ela nem merecia todo esse amor, sabe? Essa alegria. Então, é muito legal você se apaixonar por alguém, você ter alguém, mas não faça disso o centro da sua vida. Você precisa ter paixões por outras coisas que vão te motivar, que vão te deixar feliz. E eu acho que é isso. Essas são algumas das coisas que eu aprendi com os meus quase 35 anos e que eu acho que pode colaborar com a vida de alguém que tá antes dos 35, que tá com 20 e poucos ou que tá com 40 e poucos, né? Cada um tem a sua caminhada, cada um percebe a vida de um jeito. E eu acho que isso que é o mais bonito também, a gente poder compartilhar as nossas histórias, as nossas vivências. Com certeza uma pessoa de 20 anos também tem alguma coisa pra me ensinar, sabe? Eu acredito muito nisso. Então é isso, gente. Eu sou Lua. Um beijo.